Voltamos com o Em Pauta, hoje tratando sobre o jornalismo e a imprensa brasileira, com a professora Neuza Bongiovanni Ribeiro. Professora, os jovens estão cada vez mais distantes do jornalismo. Isso não é perigoso para a democracia? Bastante. Eu acho que jovens estão cada vez mais distantes de uma formação intelectual mais de estudos, de leitura, de preocupação com a história do país, com a história recente do país. E esse também é um momento de transição, eu acho. Essas descobertas de usos das tecnologias e dos insights todos sobre novos processos, aplicativos, baixa aqui, fala ali, troca lá. Eu acho que isso tudo faz parte desse momento de mudança que a gente está vendo. E o jovem tem muito mais rapidez e acesso e facilidade de assimilação do que a média geral da população, mais madura, mais adulta, né? O que não se pode perder da referência é isso que eu acho que está fazendo falta já, que é um processo de formação de conteúdo e valores mais adequado, mais consistente, mais consolidado em cima de estudos e pesquisas, e leituras, e cada vez mais uma boa formação intelectual. Isso faz falta. Professora, e até que ponto a decisão do STF lá em 2009 da não obrigatoriedade do diploma afetou a qualidade da nossa imprensa? E também pro ofício do jornalismo? É de se pensar, né, Laerte? Eu acho que já existem dados, sim, registros de queda de qualidade. É uma coisa difícil de se apontar através de um levantamento, assim, mas há estudos teóricos que dizem já que o nível do processo de informação, o nível de desenvolvimento de estudos e tal, já está a desejar, né, para um bom aprendizado, para um bom crescimento, para um bom rendimento da sociedade como um todo, né? O exercício profissional de jornalista requer uma formação adequada. Em alguns países, isso não é tão considerado assim, porque a formação intelectual para determinadas carreiras, como historiador, como pessoal do curso de letras, enfim, nessas áreas mais intelectuais, pedagogia, enfim, já tem um substrato que oferece a condição de trabalho localizado nas questões do profissional da imprensa. Mas no Brasil não, no Brasil a gente tem pontualmente uma legislação que exige a formação específica para o trabalho de jornalismo. E aí, essa questão da legislação descaracterizar a necessidade do diploma, isso tem fragilizado muito essa estrutura de formação. Apesar de que existam as universidades fazendo todo o empenho para que os jornalistas se formem com conteúdo, com estudos, com uma base teórica, enfim, com uma base de autores e técnicas adequadas, a legislação que veio não exigindo o diploma para o registro profissional só prejudicou, só tem prejudicado a qualidade. Agora, sim, há um trâmite na Justiça, está em processo de votação na Câmara Federal novamente a solicitação do diploma através de uma PEC, né, de uma legislação federal para regulamentar, né, a profissão, e aí isso se retoma com mais força na medida em que a exigência do diploma se faz presente para o registro, sim.
Professora, os principais veículos de comunicação do Brasil apoiaram o golpe civil-militar de 64, né? E podemos dizer assim que a nossa mídia é conservadora e contra as demandas dos direitos sociais. Vendo diante desse quadro assim, ela é responsável, por exemplo, corresponsável, melhor dizendo, de nós termos eleito um Congresso mais conservador desde 64 e também o recrudescimento quanto a políticas de direitos humanos? A mídia tem exercido um papel equivocado nesse processo todo eleitoral, político, né, de constituição do Congresso Nacional, da própria eleição para presidente da República, etc. Há uma confusão aí que aparece nesses momentos de votação. E acho que acho que há sim algumas situações de manipulação, de manipulação de um processo que a população se confunde, né? Assistindo um programa de televisão, assistindo um noticiário, assistindo os vários formatos que a gente tem aí disponíveis de informação, né? Que às vezes não é bem adequada, né? E como é que a gente vai poder se organizar mais e se fortalecer na formação da nossa opinião? É verificando várias fontes de informação. Basicamente, estudar. Né? Estudar, mas junto com o estudo, verificar as várias fontes de informação que estão à disposição da sociedade. Então, são os meios de comunicação, são os livros, são as revistas, são as conversas, são debates que a gente pode fazer com grupos de vizinhos, de familiares, e que a gente pode pensar em abrir os horizontes para ver possibilidades novas de intervenção da sociedade, sabe? Então, acaba sim havendo uma confusão geral e as pessoas vão votar naquele que apareceu mais, naquele que disse coisas mais convenientes, naquele que está vinculado a um processo religioso forte, que tem uma intervenção nas comunidades forte. Então, essas questões todas se confundem para que a gente tenha hoje um dos congressos mais conservadores da história do Brasil. Pois é, professor, mas antes eu comentei ali dos 70% da imprensa sendo apenas essas famílias, né? Eu vejo as manchetes de jornais, nunca há uma contradição, parece que se repetem os mesmos assuntos, né? E eu não estou dizendo que tem notícias sem importância na capa. Há importância, mas, por exemplo, antes a senhora citou a Operação Zelotes, né? Que não está nos grandes jornais. Mas a Lava Jato, qualquer espirro aparece e dá na capa da... Então, Laerte, eu acho que são essas próprias contradições aí que são dadas, entendeu? Quer dizer, a Operação Zelotes, ela aparece para uma mídia alternativa da internet muito, as pessoas comentam bastante. Só que não aparece na grande imprensa porque há grupos de empresas de comunicação que estão aí sendo investigados, né, pela Polícia Federal, pelos órgãos federais, na questão do desvio de verbas e de corrupção para determinados eventos que aconteceram em anos passados. Há exemplo da Operação Lava Jato, que envolve, com certeza, a nossa maior empresa de produção de petróleo, quiçá do mundo, a Petrobras, está aí envolvida. Então, quer dizer, qual é a jogada que a gente vê no momento? Né? São dois eventos importantes, significativos, que a própria sociedade deveria estar debatendo com muita ênfase, mas não, a mídia dá ênfase para um determinado foco em detrimento de outro, porque aí internamente tem questões que ela própria não quer se ver retratada. Então são essas contradições que a população acaba recebendo de um jeito em que se confunde
entende realmente todo o processo de comunicação que é tratado para toda a sociedade. Professora, o estilo de jornalismo neocon, né, que certos veículos usam, que é agressivamente julgador, opina e condena, né? Assim também como o expediente de usar câmeras escondidas ou se valer de vazamentos, de inquéritos. Isso não empobrece a informação jornalística? Isso desqualifica cada vez mais o profissional que exerce esse tipo de papel. Na verdade, o bom jornalismo é aquele que investiga com todos os elementos, com transparência para a sociedade. Então, quando se usa uma câmera escondida e não se informa a pessoa que está sendo filmado, que está sendo gravado, para descobrir um determinado segredo, isso é um equívoco do profissional de jornalismo que jamais deve ser usado. Mesmo que ele, em alguns momentos, se sinta pressionado a usar esses subterfúgios. Mas, tecnicamente falando, isto não está no ensino do jornalismo adequado para a sociedade e para os profissionais. Portanto, esse uso dessas referências, essas coisas que são usadas, esse programa de opinião que julga, que, enfim, enfrenta determinados comportamentos e tal, isso é inadequado para a sociedade. A sociedade é que tem que formar a sua opinião e não aceitar a opinião daquele como sendo a sua própria opinião. Não, a sociedade é que tem que ter a educação, a formação, o processo de leitura e de constituição da sua própria opinião para poder julgar esse tipo de coisa. É o inverso. Ok, professora, os salários do jornalista, do piso do jornalista é muito baixo. Tenho informações de que as redações, o ambiente é hostil e há certos editores que atuam como déspotas. Que atrativos se tem para oferecer o jornalismo para um jovem hoje em dia? Para ele escolher, que atrativos há para um jovem escolher o jornalismo como profissão? Esse modelo de trabalho em redação de jornal, ambiente de veículo de comunicação, esse modelo, como eu já disse em outras respostas anteriores, esse modelo tem que ser alterado de alguma forma. E o que importa, na verdade, para a sociedade é que o jornalista seja um agente social transformador desta realidade, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade em todos os âmbitos, com esclarecimentos a respeito de fatos que vão acontecendo ao longo da história. Então, esse é o processo que o jornalista tem que ter claro. Quando ele vai escolher a profissão de jornalismo, para trabalhar no jornalismo, ele tem que ser alguém que vá atrás dessa furungação dos fatos, mas de forma em que ele tenha dados suficientes, que ele tenha informação adequada, através de estudos da história, de levantamento de dados, para que ele possa mostrar à sociedade o fato real acontecido mais próximo para que a população entenda e se esclareça melhor. Então, o jovem, hoje, nos dias de hoje, no século XXI, se partindo do meio de 2015 para os anos adiante, o jovem tem que ter uma boa formação escolar, tem que ter uma boa preocupação com a história do seu país nos últimos anos. O jovem tem que saber falar, se não uma ou duas, ou 3 línguas, ou 3 idiomas, para ele poder saber como é que o mundo está acontecendo na sua volta. O jovem tem que ser um leitor
assíduo, atento, tem que ser alguém que escute todas as versões, tem que ser alguém que saiba enxergar determinadas perspectivas de conteúdos para que haja essa transformação social para a sociedade. É isso que eu acho que é importante. Ok, professora. Tem alguma coisa que eu não perguntei que a senhora considera importante falar sobre o jornalismo e sobre a profissão? Eu acho que continua sendo uma linda profissão. Quem escolhe jornalismo para viver, para trabalhar, com todas as dificuldades, porque isso não é glamour, como a gente diz na televisão. Jornalismo não é glamour. Jornalismo é trabalho de fato, em que as pessoas executam suas tarefas com muito empenho e com muita dedicação. Mas, de qualquer forma, continua sendo uma profissão linda, porque ela é aberta às transformações do mundo. E é isso que vale para um ser que escolhe essa profissão e que também se coloca como cidadão do mundo. Isso é que é importante. Ok, muito obrigado, professora, por participar do nosso programa. Obrigada também. Obrigado, professora. O Em Pauta termina aqui. Eu também me despeço, porque a partir da semana que vem, o meu colega Bruno Vaik assume o Em Pauta. Até lá. Tchau, um abraço.